Nesse vídeo aqui eu vou te entregar tudo sobre meditação, desde como que funciona, como a gente pode começar, o que é meditação de fato, o que não é meditação. A gente vai tirar vários conceitos que as pessoas têm errado em relação à meditação, vocês vão aprender a história da meditação, um guia definitivo de fato para você começar a aprender sobre meditação, uma coisa que está tão em alta hoje em dia, mas é tão mal compreendida. Então, antes da gente começar esse guia definitivo, eu vou contar aqui para vocês, de uma forma bem resumida, tudo o que a gente vai aprender aqui hoje. Primeiro, o que é meditação? Nas suas origens orientais à meditação, a diferença entre a meditação ocidentalizada, que a gente chama de mindfulness, meditações guiadas, e a diferença da meditação raiz, os objetivos reais, os objetivos mais profundos da meditação e toda a deturpação que ela sofreu. Vocês também vão ver aqui a história da meditação, como que ela surgiu, como ela veio parar aqui, da forma como veio nas nossas mãos ocidentais, digamos assim. Vocês vão aprender também como meditar de forma constante, como manter a rotina de fato para meditar, o que leva a pessoa a ter um resultado profundo da meditação, qual que é o objetivo principal da meditação. E no final, eu vou trazer aqui uma prática para vocês de meditação que a gente pratica dentro do Shindo, que é o caminho que a gente pratica na Rinkai todos os dias, o caminho do coração. Então vocês vão ter acesso no final deste vídeo a essa meditação, mas não pulem, aprendam todo o contexto que eu vou trazer aqui para vocês, esse presente de fato, porque é muita coisa que vocês vão aprender aqui hoje que vai mudar completamente o conceito que vocês têm sobre meditação até agora. Vocês provavelmente já viram meditação de todas as formas possíveis, alguém fala que meditação é isso, outra pessoa fala que meditação é aquilo. Vocês vão de fato aqui ter esse resumão, digamos assim, esse ponto onde eu vou reunir e vou falar de vários aspectos da meditação, para que vocês nunca mais tenham dúvidas quando o assunto é meditação, quando o assunto é o objetivo da meditação, quando o assunto é o que é meditação de fato, quais são as formas de meditação. Então vamos começar esse assunto, porque aí vem conteúdo de valor para vocês. Então, para começar, eu vou trazer para vocês aqui o que não é meditação, buscadores. Aí, provavelmente muita gente vai se incomodar com o que eu tenho para falar, mas precisa ser dito, a verdade precisa ser dita. Primeiro temos a meditação, que eu vou chamar aqui de meditação ocidentalizada, que é a meditação que a maioria de vocês conhece, que foi tirada do seu contexto original, né? E o que é a meditação ocidentalizada? É a meditação que tem como objetivo objetivos superficiais, de fato. Então, é o mindfulness, o famoso mindfulness que você faz para ficar calmo, que traz ali sim um alívio de ansiedade, traz ali um alívio temporário, porque não é uma coisa definitiva, dos pensamentos, das emoções. E a meditação hoje, aqui no Ocidente, ela é utilizada apenas para um fim terapêutico. Então, ou seja, eu sou uma pessoa agitada, tenho ansiedade, excesso de pensamentos, então eu vou fazer a meditação para ficar mais calmo. Esse é o meu objetivo de fazer a meditação, ficar mais calmo, né? Uma espécie de desenvolvimento pessoal. Vou usar a meditação para me desenvolver, mas é apenas isso. Então, esse objetivo por si só, ele é um objetivo limitado, mas que a maioria das pessoas aprenderam dessa forma. Então, é normal que se pense dessa forma. Meditação é para você ficar mais calmo. Quando meditação não tem, na verdade, nada a ver com isso. Tem um pouco a ver. Isso é um dos efeitos colaterais, mas de forma alguma é o objetivo final da meditação, que vocês vão aprender aqui mais pra frente. Então, o primeiro sinal ali da meditação ocidentalizada é que ela foi tirada de contexto. A meditação hoje aqui no Ocidente, ela é conhecida para que você fique mais calmo, para que você fique mais sereno, né? Para que você fique zen. Então, eu vou meditar aqui para ficar zen. Então, esse é o primeiro sinal ali de uma meditação ocidentalizada. Ela foi tirada do seu contexto original, sendo resumida apenas para um método para você ficar mais calma. Daí temos o outro aspecto da meditação, que ela é utilizada, né? Meditação guiada. Meditação para você cocriar as suas coisas, cocriar a sua realidade. Meditação da chama violeta, da chama rosa, várias chamas diferentes, né? Existem vários tipos de meditação guiada. E a notícia que eu tenho para dar para vocês é que também isso não é uma meditação. Na verdade, está mais para uma hipnose do que para uma meditação de fato. Isso porque a meditação, quando ela é usada para esses fins também mundanos, digamos assim, eu vou usar a meditação para cocriar coisas, vou usar a meditação aqui para determinado tipo de coisa. Isso também é um efeito colateral de você ter entendido o que é meditação de forma errada. Que agora a gente vai olhar o que é realmente meditação, qual que é o objetivo da meditação lá do ponto de vista oriental, das tradições espirituais de fato, que é a origem oficial da meditação. Então, mindfulness, meditação guiada, todas essas coisas, esses nomes ocidentais, eles são extremamente limitados quando o assunto é meditação e seus objetivos, seus resultados. Você pode ali fazer mindfulness, por exemplo, e ter uma mente mais calma? Sim.
mas você só vai se limitar a isso. Você não vai ter nenhum tipo de transcendência espiritual, você não vai ter um tipo de grande, extrema transformação mental. De fato, a sua mente vai ficar mais calma, você pode ter ali uma mente mais organizada, mas vai se limitar a isso. Então, nesse sentido, um sentido espiritual mais amplo, a meditação, né, da forma como se conhece até aqui, que eu estou falando da meditação ocidentalizada, ela não vai te levar a uma transcendência espiritual de fato, se é o que você está buscando. Se você só busca ficar mais calmo, pode ser que a meditação te ajude até esse ponto do caminho. Mas aqui eu trago um alerta. Existe sim um perigo de se fazer a meditação sem a orientação de uma pessoa específica, um orientador de meditação. Isso porque, com o tempo fazendo a meditação, você pode começar a acessar estados mentais ali, o seu inconsciente se abre de fato quando você está meditando. Então você pode começar a acessar estados mentais não tão positivos, porque meditação não é só flores, né? Existem aspectos que você atinge da sua psique que não são tão legais assim. E se você não tem uma base, um instrutor de fato ali para te ajudar a lidar com esses estados, a te ajudar a meditar da forma correta, porque é muito perigoso que se fique nesses estados e não saiba como sair. Inclusive, existem pessoas que desenvolvem às vezes depressão e alguns tipos de transtornos devido ao uso incorreto desse método poderoso, mas tem que ser feito com cuidado, tem que ser feito com orientação. E agora, tirando o que não é meditação, agora a gente já esclareceu o que não é meditação, ou a meditação no contexto extremamente limitado do que ela realmente é. Agora vamos para o que é a meditação no contexto mais profundo, na sua origem de fato. Então, para começar, buscadores, a meditação tem como principal objetivo a liberação espiritual, a liberação da mente. Ela é o método que um praticante espiritual ele utiliza para domar, para eliminar as aflições mentais e emocionais que conduzem ao Sansara, que é esse ciclo de renascimento que vocês já viram no vídeo passado, né, no vídeo de Sansara, que não é só um renascimento físico, onde seu corpo morre, a sua consciência cria outros corpos e outros mundos. Não é só isso, né? O renascimento, esse processo do Sansara, ele acontece a todo momento. Essa oscilação emocional que a gente tem durante o dia, durante toda a nossa vida, a oscilação dos pensamentos, que uma hora eu tô feliz, uma hora eu tô triste, uma hora eu tô pensando nisso, uma hora eu tô pensando naquilo, causa extrema perturbação pra mente e nos traz muito sofrimento. Todos os seres, eles passam por esse processo. Todas as pessoas não iluminadas, que não são despertas, passam por esse processo. Então, o objetivo principal, profundo da meditação é a liberação espiritual do Sansara, é a pacificação e a eliminação dessas aflições mentais e emocionais que trazem tanto sofrimento. E não só isso, o objetivo da meditação mais profundo é soteriológico. O que é soteriológico? Que tem como objetivo a liberação espiritual, uma espécie de salvação nesse sentido, né? Então, quando a gente fala de um objetivo soteriológico, é o objetivo de liberação espiritual de fato. Então, nesse caso, a liberação que a gente busca é das próprias aflições da mente, as próprias aflições emocionais, que sim, dentro do contexto das tradições orientais, que tem essa grande parte, um repertório muito forte em relação ao renascimento, né? Então, são tradições que elas defendem essa ideia do renascimento, o renascimento físico, de fato, é a liberação desses ciclos também de renascimentos. Então, a meditação é o método pelo qual a gente doma a nossa mente e sai do Sansara, tanto a nível psicológico, emocional, das emoções aflitivas, dos pensamentos aflitivos e que a gente passa a vida inteira, como a nível último ali das reencarnações que fazem ali a consciência renascer de diversas formas. Então, a meditação, a princípio, na forma mais profunda dela, tem um objetivo soteriológico de liberação espiritual, de liberação do sofrimento, liberação do Sansara. Então, se eu meditar aqui, parar agora todo dia, meditar, focar na respiração e vou sair do Sansara, sinto lhe informar que, a não ser que você já tenha ali uma predisposição kármica de ser um Buda. Caso contrário, se você é um ser comum, assim como a maioria de nós, 99% das pessoas, só prestar atenção na respiração, fazer o famoso mindfulness, não é o suficiente. Não é o suficiente, não vai te levar à liberação espiritual. E eu vou explicar a seguir por que isso acontece. Para começar, se, por exemplo, só focar a atenção na respiração fosse o suficiente, Buda não tinha ensinado 40 anos ali, de vários métodos, várias práticas que ele deu para a liberação espiritual. Até porque a meditação, ela já existia antes do próprio Buda, o próprio Siddhartha Gautama se tornar Buda, né? Então ela já existia lá no contexto do hinduísmo há pelo menos 5.000 anos atrás. E isso não é o suficiente para a gente atingir a liberação espiritual. E eu vou explicar a seguir por quê. Para a gente atingir a liberação espiritual, é preciso que a gente medite nos objetos corretos de meditação. E não só nos objetos corretos, mas a gente precisa ter uma base filosófica para conseguir essa realização, que a meditação ela pode proporcionar a liberação espiritual. A gente precisa de uma base, a gente precisa de um repertório de conhecimento teórico para aplicar de forma prática como meditação, para assim ter a liberação espiritual. E que repertório filosófico é esse? A gente vai ver mais a seguir. Mas vamos aqui continuar
com os sinais ali, com as características da meditação em sua origem. Então me vem assim, né? Eu olho as pessoas hoje. Escute aqui as ondas de vácuo quântico para atingir liberação espiritual, para atingir a iluminação. Gente, vocês acham mesmo que ouvindo áudiozinho de 40 minutos, vocês vão realmente ter uma transformação real profunda? Isso é desmerecer tradições espirituais ali de mais de 2000 anos, onde monges meditavam anos, a vida inteira, às vezes, para atingir a liberação espiritual, para atingir a iluminação. Vocês estão chamando essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, que vendem meditação guiada, que fala que o áudio da frequência X vai te levar a algum lugar, eles estão desmerecendo todas essas tradições remotas, eles estão tirando do contexto de forma a comercializar, de forma a confundir mesmo as pessoas, né? Não tem como a gente falar que uma pessoa ela vai ter uma transformação real ouvindo hertz, ouvindo frequência, né? Que a gente vê por aí no YouTube, por exemplo. Isso aí é um conceito totalmente errado e que é realmente lamentável a gente ver onde que a meditação, né, ela foi tão deturpada até esse ponto, né? De meditação aqui de iluminação em 40 minutos no YouTube. É o hertz quântico que vai te levar a algum lugar. É bem lamentável. Então, para resumir, o objetivo principal da meditação, num contexto oriental, no contexto profundo, da onde veio a origem de fato da meditação, é soteriológico, é a liberação espiritual, é a liberação do samsara. E para isso a gente medita em objetos corretos de meditação. E para a gente conhecer esses objetos corretos da meditação, ou seja, objetos que levam à liberação do samsara, quando a gente medita sobre eles, a gente precisa de uma base filosófica, uma base espiritual. Aqui dentro da Renkai, a gente pratica o Shindo, que tem como base espiritual, base filosófica para o caminho da liberação espiritual, o budismo Mahayana. E vocês verão, de fato, o que isso implica, o que é realmente, quais são os objetos corretos, qual que é a base filosófica que se utiliza para esse objetivo da liberação do samsara. E agora a gente chega na parte da história, de fato, da cronologia da meditação. Então a meditação, ela surgiu ali por volta de 1500 a 2000 anos antes de Cristo, então é extremamente antigo, né? Remonta ali mais de 5000 anos. E as primeiras aparições da meditação vêm lá dos Vedas, né? Que são textos indianos extremamente antigos. A primeira vez que a meditação ela surge de fato como um método. Depois, entre 900 a 500 a.C., se tem os primeiros conceitos ali mais sutis da meditação, onde vão se separar entre dhyana, dharana, samadhi, esse tipo de variações sutis que se tem dentro da meditação, onde começa a se falar da meditação como objeto para a liberação espiritual, para a liberação da ilusão material ali dentro do hinduísmo. Isso começa a se manifestar esses conceitos ali nos livros chamados Upanishads, ainda dentro do hinduísmo. Já ali no século 5 e 6 a.C., a gente tem ali o nascimento da figura de Siddhartha Gautama, que se torna o Buda depois de atingir a iluminação. E o Buda, antes de se tornar Buda, inclusive, ele praticou muitos tipos de meditação. Então a meditação ela já era muito comum na época do Buda. A gente viu aqui, né, que a meditação ela remonta a 1500 anos antes de Cristo. O Buda ele já teve acesso a muitos métodos de meditação de fato. Mesmo ele praticando durante muitos anos muitos métodos de meditação, nenhum deles levou ele à iluminação. Então ele praticava os métodos, mas ele tinha várias realizações, samadhis, experiências incríveis com a meditação, só que ele ainda pensava, ainda não é isso que eu estou buscando, ainda não é isso. Então isso era uma sensação muito premente do Buda de fato. Mesmo ele tendo experiências incríveis com a meditação, ele sabia que ainda ele não tinha atingido a iluminação até aquele momento, mesmo praticando muitos tipos de meditação. Então olha que interessante, por que será que o Buda praticou tantos métodos que existiam até aquele ponto de meditação, inclusive, e não atingiu a iluminação, não atingiu a liberação espiritual de fato? Até aquele ponto, o hinduísmo ele tinha um conceito de liberação espiritual. Só que o Buda, ele veio para quebrar esse conceito, porque ele de fato chegou aos estados em que os hindus, eles acreditavam que era a iluminação espiritual, e mesmo chegando nesses estados, ele ainda falava, isso aqui ainda não é iluminação, isso aqui ainda não é o que eu estou buscando. Então, o Buda, ele de fato praticou. Ele teve um grande professor chamado Brakpa, que era um professor que meditou durante muitos anos, e quando ele entrava nos estados meditativos profundos, ele tinha experiências maravilhosas. Só que, quando ele voltava desses estados e ia viver a vida dele, as aflições mentais e emocionais dele, ele tinha como qualquer outro ser humano, ou seja, os efeitos que ele tinha na meditação não se perduravam quando ele não estava em estado meditativo. Isso foi um dos pontos que o Buda bateu depois, né? Então, uma meditação que não se tem como manter os seus benefícios, não tem como se manter aquela serenidade
maturidade mental adquirida, ela não é uma meditação que também conduz à liberação. Porque entra naquela coisa, né? Durante a meditação, ali no ambiente religioso, eu sou iluminado, a minha mente é serena, mas basta eu sair para a minha vida diária, as minhas aflições, elas voltam. Então, uma pessoa falou alguma coisa para mim, já manifesta raiva. Aconteceu alguma coisa, eu já fico frustrado. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de meditação, no momento que você está meditando, ali te traz uma alegria, te traz alguma coisa, mas não é capaz de se manter ao longo do dia, ao longo da sua vida, ela não tem uma evolução que não retrocede quando a gente não está nesses estados, não é visto como uma meditação que conduz à liberação espiritual, não é visto como uma prática que conduz de fato à liberação do samsara. Isso foi uma das observações do Buda. Não vou entrar nesse mérito agora profundamente, porque é uma coisa muito mais difícil de se compreender e pode ser muito mal compreendida, mas de fato o Buda ele fala que um dos motivos para esse mestre ele não atingido a iluminação com esses métodos de meditação, por mais que ele tivesse acessado samadhis, estados de solução, onde eu sou tudo e tudo sou eu, né? Existem muitas pessoas que têm esse tipo de experiência. O Buda ele não considerou aquilo como uma prática espiritual eficaz para a liberação do samsara, de fato, a liberação de todos os ciclos de reencarnação. Aquele mestre ele não conseguia reconhecer a vacuidade, a ausência de um eu independente de todo o resto. Então, por mais que nesses estados parecia uma dissolução, ainda ali no contínuo mental daquele mestre existia a presença, a crença de um eu dentro daquilo. Existia ainda um senso de eu que ele experienciava, mesmo em um estado que parecia de dissolução. Então isso acontece muito, né? As pessoas que descrevem extremos relatos, porque eu tive uma experiência em que o meu eu dissolvia e que eu via tudo como vacuidade, como sendo o universo incrível, mas quando volta desses estados, a mente continua com as mesmas aflições, com as mesmas perturbações, a mente cheia de pensamentos. Aquilo, por mais que aquela experiência seja maravilhosa, ela não foi capaz de liberar a mente das aflições mentais e emocionais, ou seja, não foi capaz de liberar a pessoa do samsara. Então, ter experiências magníficas, experiências de samadhi, não necessariamente, e na maioria das vezes não, indica uma pessoa autorrealizada, ou seja, que saiu do samsara de fato. Isso é uma das confusões que acontecem muito, principalmente aqui no Ocidente, pela falta de informação e profundidade quando o assunto é meditação, quando o assunto é a espiritualidade tradicional e profunda. Então aqui na Renkai, o caminho Shindo, ele é baseado em tradições espirituais orientais tradicionais, mais especificamente no budismo Mahayana. Então o Buda, depois de sua iluminação, ele ensina 84 mil métodos de liberação espiritual. A gente fala 84 mil tipos ali de métodos para se atingir a liberação espiritual, para sair do samsara. E um desses métodos, que é as meditações mais tradicionais, é a shamatha e o vipassana. Então, são esses os métodos ali que o Buda ele ensina, não só esses, ele ensinou 84 mil, ele deu 84 mil tipos de ensinamentos para diferentes tipos de seres. E essas meditações, chamada vipassana, é uma das mais famosas do Buda, inclusive. Lá no século 8 surge a figura de um outro grande Buda chamado Guru Rinpoche, o Guru Padmasambhava, que ensina o budismo tântrico, o budismo esotérico que a gente chama, que vai ter outros tipos de meditação. Então, essa é a cronologia da meditação. Até chegar aqui hoje, nesse ponto, no Ocidente, onde ela está tão deturpada dos seus conceitos originais, de seus objetivos originais de fato. Então, aqui no Ocidente hoje, a maioria das pessoas conhece a meditação ou aquela meditação silenciosa, né, tradicional, o mindfulness também, né, por esse nome inclusive. Então existem aplicativos hoje, onde a pessoa coloca o fone de ouvido, faz a meditação que a gente chama de meditação guiada, o mindfulness, né, com esses objetivos limitados mesmo de ser calmo, ter uma mente mais serena. É errado, eu meditar com esse objetivo? Não é errado. Se você só quer uma mente mais calma, você vai ter esses efeitos ali por uma espécie de tempo. Mas, como eu disse ali no caso do mestre do Buda, isso não vai se perdurar. Porque o que realmente vai trazer a paz definitiva para sua mente é a liberação espiritual, é a liberação do samsara. Você pode fazer lá sua meditação de 40 minutos, de 5 horas, ficar totalmente estável. Mas apenas você sair desse estado meditativo, ir para a sua vida, viver a sua vida, encarar ali a vida material, a vida cotidiana, para todas as aflições mentais que é a raiz do samsara se manifestarem de novo. Não vai te trazer uma solução definitiva, vai ser uma solução paliativa. Mas se você não está interessado em um desenvolvimento espiritual profundo, se você só quer a pontinha do iceberg, que não vai resolver todos os seus problemas apenas de forma temporária, você pode continuar praticando o seu mindfulness. Agora, se você é uma pessoa muito profunda, que está interessado em um desenvolvimento espiritual profundo, já ouviu falar sobre o samsara, que eu já trouxe aqui em outros vídeos, viu a situação que nós estamos e que a gente precisa sair de fato, que esse ciclo de sofrimento que todos nós seres iluminados experienciamos de forma psicológica primeiro,
nessas grandes aflições, nesses ciclos de pensamentos que trazem tanto sofrimento, que é a causa raiz da depressão, a causa raiz da ansiedade, a causa raiz de todo o sofrimento, inclusive de sofrimentos mais terríveis, onde todas as ações negativas que as pessoas cometem, por piores que sejam, a raiz está na mente, a raiz está nas emoções negativas, nas emoções perturbadoras, nos pensamentos, nas aflições incessantes que todos os seres experienciam. E a forma da gente conseguir sair desse ciclo é trilhando o caminho da iluminação, é trilhando o caminho da liberação espiritual. E aqui dentro da Renkai, o caminho que a gente se utiliza é o caminho Shindo, o caminho do coração, o caminho do desenvolvimento, da pacificação e da remoção dessas aflições mentais e emocionais, aplicando métodos específicos, métodos que são utilizados para essa era especificamente, uma era que a gente chama de Kali Yuga, né? A era onde as pessoas mais do que nunca estão com as mentes extremamente distraídas, não conseguem focar 5 minutos em uma meditação silenciosa, de fato. Então, uma era marcada pela distração em excesso, distração de todos os tipos, as redes sociais, desejos extremamente fortes, incessantes. Então, tudo isso é um cenário muito caótico. Então, a gente precisa aplicar métodos específicos para essa era, que é o que a gente faz aqui dentro do caminho Shindo. Então, agora eu vou falar para vocês quais são os 3 níveis de meditação que um praticante ele vai experienciar dentro da jornada do caminho espiritual. O primeiro deles é Dharana, concentração, ou Shamatha. Dharana é a fase de concentração, onde a gente está o sujeito e o objeto. Então, o objeto que a gente pode utilizar, eu não estou falando aqui dos objetos corretos necessariamente, que levam à liberação espiritual, tá, pessoal? Estou falando dos objetos de meditação em geral. Um deles eu posso colocar como exemplo clássico é a respiração. É um objeto que a gente usa. Então, quando a gente está tentando, pelo menos, prestar atenção na meditação, né? Porque é muito difícil, parece uma coisa fácil, mas é muito difícil. A gente está treinando o quê? Dharana, concentração. A capacidade de nossa mente de se concentrar. Então, quando a gente fala assim, eu estou meditando, a maioria das pessoas não está meditando, elas estão treinando a concentração. A concentração bem treinada, ela vai levar ao segundo estágio, que é o estado de dhyana, o estado de meditação em si, onde não se tem mais um objeto especificamente. A mente ela entra em um estado de profunda concentração, onde não tenha mais a necessidade de um objeto. Esse é o estado de dhyana, o estado de meditação profundo. Então, se a pessoa ela consegue manter esse estado de dhyana, ela pode, eventualmente, vir a experienciar o que a gente chama de samapati, ou samadhi, o estado de total absorção meditativa. E é aqui que muitas pessoas relatam as experiências, onde eu percebi que não existia um eu era um com o universo e todo esse tipo de coisa. Existem muitos tipos de samadhis. Existem samadhis que indicam mesmo uma pessoa que ela está trilhando ali o caminho da liberação espiritual, e existem os samadhis mundanos que a gente fala que não necessariamente vão levar à liberação espiritual. E são esses samadhis que a maioria das pessoas elas experienciam. E por que eu digo que são samadhis mundanos? Primeiramente, se a pessoa não tem uma egrégora espiritual profunda ali abarcando o desenvolvimento espiritual dela, é muito comum dessa pessoa, ela pode acessar esses estados, ou ela pode ser enganada pela própria mente. Ela pode induzir esses estados como se fosse uma espécie de hipnose e acreditar que está acessando um samadhi verdadeiro, um samadhi real. Esse é um aspecto do caminho muito sutil e que é muito sutil os erros. Então a gente acredita às vezes que está num samadhi, que se iluminou. Muitas pessoas de fato acreditam que tiveram um samadhi e se iluminaram, que se despertaram. Então essa pessoa ela tem essa experiência, mas o que acontece? Por que ela não despertou de fato? Quando ela volta desses estados, todas as aflições, pensamentos voltam como antes. Então o samadhi é uma experiência maravilhosa? Sim. É uma experiência que demonstra um desenvolvimento da mente? Sim, demonstra. Sim, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso que você tenha experienciado um samadhi. É uma experiência indescritível de fato. Isso não é um despertar. Isso é como se fosse uma pontinha do que seria a iluminação, né? Um ser iluminado, ele vive nesse estado de samadhi profundo por muito tempo. E um samadhi de iluminação, um samadhi que marca com certeza um desenvolvimento espiritual profundo, é um samadhi onde, na experiência, você sente não só um êxtase, alegria, mas uma profunda compaixão, que é um aspecto chave do caminho espiritual. Então, você pode se desenvolver, ter samadhis, ter meditações extremamente profundas. Se você não tiver um coração puro, um coração de grande compaixão, de nada adianta. Isso não vai te conduzir ao verdadeiro e último despertar. O despertar profundo, a iluminação, a perfeita iluminação, tem como principal elemento de manifestação no praticante um aspecto de profunda e sincera compaixão. Compaixão pelo quê? Compaixão por todos os seres que estão sofrendo. Então, inclusive, um dos meus grandes professores, que me ensinou muita coisa dentro da minha jornada, ele teve um samadhi. Dentro de uma egrégora das práticas que a gente faz aqui dentro do caminho Shindo. Então, ele teve um samadhi que ele acessou
depois da leitura de um sutra específico do Buda. O sutra nada mais são do que discursos do Buda para os seus discípulos, onde ele dá certos ensinamentos. Então, são palavras do próprio Buda. Determinado momento, acumulando durante muitos anos a recitação e a leitura de um determinado sutra, ele teve uma experiência de samadhi muito, muito forte, muito poderosa. E essa foi uma experiência de samadhi genuína, no sentido de que não foi um samadhi mundano, onde você, eu fui um com o universo e eu senti isso e aquilo. A diferença é que ele teve um sentimento de compaixão que brotou naquele momento de samadhi. Então, ao mesmo tempo que ele tinha uma experiência de êxtase, de alegria muito grande, que é uma das marcas da mente iluminada, ele também sentia extrema compaixão. Ao mesmo tempo que ele via toda a beleza ali da mente iluminada, ele podia ouvir em todas as direções os gritos de aflição dos seres, os pensamentos incessantes dos seres que trazem tanto sofrimento, os sentimentos de angústia que os seres estavam experienciando, toda a confusão, todo o samsara interno que os seres não iluminados experienciam. Então, ao mesmo tempo que ele sentia grande êxtase e grande alegria, ele sentia extrema compaixão. Então, se você teve alguma experiência ali diferente, uma experiência de meditação profunda e sentiu grande compaixão, isso é um sinal muito auspicioso. Você não se iluminou, não se despertou, mas, de fato, é um sinal muito auspicioso, que demarca ali o nascimento, o desenvolvimento de um coração extremamente puro, o coração do despertar. O coração do despertar é uma das marcas do coração do despertar, é o desenvolvimento, é o florescer da grande compaixão. Então, ele teve essa experiência, uma experiência muito marcante. Inclusive, uma das figuras do budismo, Avalokitesvara, durante os estados de absorção meditativa, de samadhis, desse grande bodhisattva, desse grande praticante espiritual, que é um Buda da compaixão de fato, ao mesmo tempo que ele chora, ao mesmo tempo que ele sorri de êxtase, né? Então, em vários textos existem essa descrição, ao mesmo tempo que ele sente grande êxtase, grande alegria, os olhos dele choram. Choram do quê? Não de tristeza, de compaixão. Então, ao mesmo tempo que ele está em um estado de êxtase, de alegria, ele experimenta grande compaixão pelos seres imersos no sofrimento. Então, esse é um aspecto que marca um samadhi profundo, um samadhi ali verdadeiro, digamos assim, que conduz ao verdadeiro despertar. Porque um samadhi que não tem o aspecto da compaixão, ele pode conduzir a um reino samsárico após a morte dessa pessoa, que a gente chama reino dos deuses sem forma. A pessoa ela fica pegada a esses estados de absorção meditativa e não realiza o estado da grande compaixão, a grande compaixão por todos os seres. Como ela não realiza esse estado e fica apegado a esse prazer, porque é um grande prazer estar dentro desses estados profundos de meditação, após a morte essa pessoa ela pode ficar com a mente fixada. Como a mente ainda está fixada, ela está dentro do samsara e após a morte ela pode renascer em um reino sem forma, onde ela fica experienciando ali, ela não tem uma forma específica e fica experienciando ali por milhares de anos em estado sem forma, acreditando que ela está iluminada, mas ela não está, ela está dentro do samsara. Para a gente conseguir ver essa diferença perceba o nível de compaixão que se manifesta ao ter esse tipo de experiência. Mas uma base mais confiável ainda é a gente estar seguindo uma base filosófica, uma base de egrégora de seres que já se iluminaram, como a gente segue aqui no Shindo com o Buda Shakyamuni. Agora, vamos resolver uma questão que eu escuto muito. Como que eu faço para ter disciplina para meditar? Eu já comecei a meditar várias vezes, mas eu parei, eu não consigo meditar. Por que que você não consegue manter a constância nas suas práticas meditativas? Por quê? Por que a maioria das pessoas não tem disciplina para meditar? Primeiro, estão meditando com o objetivo errado, com a intenção errada. Estão meditando para ficar mais calmo, para tentar deixar a mente mais calma. Isso no começo pode dar certo? Você pode começar com essa intenção? Muitos começam, mas o que acontece com a maioria das pessoas que começam com uma intenção limitada como essa? Ela não vai continuar, porque isso não é um motivo forte o suficiente para te movimentar a fazer essa prática, que é uma meditação, porque é um esforço. Você tem que ir lá, você tem que sentar, você tem que prestar atenção na respiração, você tem que perseverar na prática. O primeiro é não estabelecer a motivação correta. Então, até esse ponto a gente viu que a meditação, que o objetivo correto da meditação, o objetivo mais profundo é soteriológico, ou seja, o objetivo mais profundo da meditação é liberação espiritual. Então, quando a gente vai sentar lá com um objetivo de não vou mais só para ficar mais calmo, eu tô aqui para remover a raiz do samsara, a raiz das aflições mentais e emocionais que me mantêm preso no sofrimento, já é uma motivação mais profunda que vai te movimentar. Então, hoje eu não vou movimentar. Então você vai estar lá num dia e pensa assim, hoje eu não vou meditar não, tô de boa aqui. Daí você lembra
das aflições mentais, que a todo momento a gente experiencia, que enquanto a gente não estabilizar nossa mente, que é o primeiro passo, a gente vai continuar experienciando o samsara, que é esse sofrimento de pensamentos, de aflições, de emoções negativas a todo tempo, que uma hora a gente tá feliz, uma hora a gente tá triste, a gente depende das coisas externas para nos dar felicidade. Então a gente lembra de tudo isso e fala, meu Deus, não, vou cortar esse ciclo aqui, vou sair do TikTok e vou lá meditar, porque eu tenho que remover essa raiz do samsara, dessas aflições. Então esse já é um motivo melhor pra gente começar a ter essa motivação de praticar todo dia essa disciplina. É o que a gente aplica aqui dentro do caminho Shindo, é a motivação de não apenas eu vou me sentar para meditar, para me liberar do samsara, mas com a seguinte motivação. Bom, eu vou sentar aqui não apenas para me liberar do samsara, mas para que dessa forma, trilhando esse caminho de liberação espiritual, eu possa estar mais apto a ajudar outros seres também a se libertarem de suas próprias aflições, a se libertarem de suas próprias emoções negativas, que tanto lhes causa sofrimento. Então, nessa motivação, ela ainda é mais forte do que a anterior, porque eu não incluo apenas a mim, mas eu incluo a todos os seres. Então, conforme a gente está na jornada de desenvolvimento espiritual, e a gente estabelece esse tipo de motivação, a gente se torna mais apto aos poucos. A gente não precisa ser iluminado, mas a gente se torna mais apto aos poucos de ajudar outros seres a domar suas próprias mentes. Então, quando a gente está dentro da prática, quando a gente se torna quando a gente se torna praticante espiritual, a gente percebe que as pessoas estão buscando lá a felicidade nas coisas externas, estão buscando os relacionamentos, estão buscando as distrações, e a gente é praticante espiritual, a gente está começando já a estabilizar a nossa mente, a gente está trilhando o caminho de domar e treinar a nossa própria mente. A gente já percebeu que ela não é solução. Então, a gente gera compaixão por eles, né? Que eles ainda não perceberam, né? Cada um tem o seu tempo de perceber esse tipo de coisa, esse tipo de realização. Então, a gente gera essa compaixão, né? Da gente poder modificar a nossa mente para ajudar outros a fazer o mesmo, para inspirar outros também a trilharem um caminho espiritual, de fato. Então, esse é o motivo mais profundo. Você vai meditar, pense consigo mesmo, estabeleça essa intenção, essa motivação. Sempre que a gente estabelece uma intenção quando vai começar uma prática, que não apenas eu possa me libertar do samsara, eu vou fazer essa prática para que não apenas eu possa me libertar do samsara, mas treinando e domando a minha própria mente para me libertar do samsara, eu posso ajudar outras pessoas, eu posso beneficiar outras pessoas a fazer o mesmo, a também se liberarem do samsara, a também se liberarem de suas próprias aflições, de suas próprias emoções, que as fazem cair em tanto sofrimento. Porque se a gente observar, até agora nunca existiu um período do mundo onde existiu tanta ansiedade, tanta depressão, tantas pessoas sofrendo com as suas próprias mentes. Então, olha que maravilhoso a gente ter acesso a métodos que vão domar a raiz de todo esse sofrimento. É normal que quando a gente está trilhando o caminho espiritual, principalmente no caminho Shindo, onde a gente desenvolve muito esse aspecto de compaixão, a gente querer beneficiar as outras pessoas, a gente querer ensinar, a gente querer ajudar outros seres também a se libertarem. E aqui no final desse vídeo, fiquem aqui comigo, que vocês vão receber um dos métodos que a gente aplica lá no caminho Shindo. Não tem como a gente ensinar todos os métodos aqui, porque são muitos, depende muito do seu nível de desenvolvimento, é um caminho gradual que você recebe, mas o método que a gente vai tratar aqui é um método muito simples, um método onde você já vai começar a observar alguns bons estados mentais e que, se você quiser se aprofundar depois, a gente está sempre aberto para receber vocês. O segundo aspecto é a gente ter uma base espiritual, uma base de egrégora. E não só uma base de egrégora, mas uma base de conhecimento teórico. Então, quando a gente não sabe nada sobre meditação, não sabe nada sobre por que eu vou meditar, qual que é o objetivo principal da meditação, que vocês já aprenderam aqui, então vocês já têm esse nível básico ali para começar a meditar, é a gente ter essa base espiritual, essa base filosófica. Então aqui vocês entenderam que a gente está no samsara, que a gente tem aflição mental, isso é o samsara, e que no aspecto psicológico gera muito sofrimento para nós. No aspecto existencial, estar no samsara vai te conduzir a outros renascimentos mesmo depois da morte, e você vai continuar preso nesse ciclo, e a sua consciência vai continuar presa nesse ciclo de nascimento, envelhecimento, doença e morte em vários corpos, em várias experiências diferentes, e não vai realizar a verdadeira fonte da felicidade, que é a natureza profunda da realidade, a natureza profunda de nossas próprias mentes. Então, o problema é o samsara. A gente tá aqui no samsara, com aflições mentais, com essa enxurrada de pensamentos que tanto nos causa sofrimento. Então, a solução é o quê? A gente buscar a liberação espiritual, a gente buscar realizar essa verdadeira natureza profunda. E não só realizar uma vez, como a gente tem algum insight no Samadhi, por exemplo, mas estabilizar de fato, para que na nossa vida cotidiana, a todo momento, a gente possa estar nesse estado de realização interna, que não depende de nada externo, que é espontâneo, cheio de felicidade, que é cheio de compaixão naturalmente, que é cheio de paz. Então a gente não só busca ter um insight da natureza da realidade, mas estabilizar essa natureza a todo momento, toda a nossa vida. E esse é um processo, pessoal, de uma vida, é uma vida praticando, é uma vida cada vez mais se aproximando, cada vez mais essa verdade
dessa natureza, se manifestando em nós de uma forma cada vez menos obscurecida à medida que a gente medita, à medida que a gente aplica os métodos para purificar as nossas próprias aflições, de forma que essa verdade como um sol se manifestar de forma natural. Então a gente não busca criar um estado de iluminação. Esse estado de pureza inerente, ele já existe dentro da mente. A gente precisa remover as aflições, a gente precisa remover os pensamentos, a gente precisa remover o excesso, os obscurecimentos que a gente chama, que nos impede de acessar essa realidade. As nossas interpretações errôneas em relação à realidade. Então é por isso que a gente aplica a meditação, é por isso que a gente aplica os métodos, para purificar esses obscurecimentos, de forma que a gente possa reconhecer o que já existe, o que já está presente, mas que por tanta confusão, tanto obscurecimento, tantos pensamentos, tantas pré-concepções que a gente tem, a gente não consegue acessar esse estado de pureza. Então a gente precisa ter uma base filosófica. E a base filosófica que a gente utiliza dentro do caminho Shindo é o budismo Mahayana. E qual que é essa base filosófica? Purificar os obscurecimentos. E nesse processo, a gente entende quais são os obscurecimentos, de que forma eles se manifestam. Tem toda uma base teórica muito profunda. A gente desenvolver as qualidades da mente iluminada que nos ajuda a purificar o karma, que inclusive é um tema para outros vídeos que a gente tem que se aprofundar na parte do karma, que muitas pessoas entendem errado, acreditam que é uma punição divina, quando na verdade é uma lei extremamente natural da vida. E o desenvolvimento, esse é o aspecto principal, o desenvolvimento da compaixão, que demarca o budismo Mahayana, de não a gente apenas trilhar o caminho espiritual para nós próprios, mas para que a gente possa ajudar, beneficiar todos os seres também a se liberarem do samsara, a se liberarem do sofrimento. Então esse é um aspecto que conduz eventualmente ao despertar. Então, com uma base filosófica que eu falei bem por cima, a gente precisa se aprofundar em cada elemento. Então, assim, um dos aspectos do caminho da iluminação é a prática, meditação, né? Os métodos, não só meditação silenciosa. Quando eu falo meditação, buscadores, não se prendam à ideia daquela meditação de respiração profunda. Não é isso. São vários métodos diferentes. Então, a prática, a meditação e a parte teórica, o estudo. Se engana quem pensa que não precisa estudar. Basta sentar e meditar. Não. A gente precisa da união desses dois fatores para a realização da verdade. Porque a gente precisa do conhecimento teórico para aplicá-lo de forma correta lá na meditação e obter o resultado. Então, a gente precisa da base teórica. Aqui dentro do Shindo, a gente utiliza a base teórica do budismo Mahayana. Dito assim, a gente tem o terceiro elemento, que é um resultado disso. Se a gente tem a base teórica, a gente tem a intenção correta, o objetivo correto da meditação, a gente entendeu isso, a gente aplica esses dois conceitos, né? A base filosófica e a intenção correta, a gente obtém o que é a constância, que é a gente sentar todos os dias. Para a gente realizar, de fato, realizar a liberação espiritual, para a gente se liberar, a gente precisa da constância. Não adianta só a gente entender a filosofia do budismo Mahayana, não adianta a gente entender essa parte linda, maravilhosa, se a gente não senta todos os dias e aplica os métodos. Isso, por si só, não é suficiente. Só ouvir sobre a natureza da mente, só sobre ouvir sobre a compaixão, não é o suficiente. A gente precisa, de fato, sentar e aplicar os métodos para que a gente possa liberar a nossa mente. E agora eu vou te contar as 3 razões pelas quais as pessoas desistem da meditação. As pessoas desistem de trilhar esse caminho. O primeiro, eu já deixei aqui bem claro para vocês, eu vou ressaltar, é a falta de disciplina. E de onde vem a falta de disciplina? De não entender o porquê que eu vou estar meditando. Por que eu vou meditar? Por que eu vou sentar para meditar? Agora vocês sabem o objetivo profundo da meditação. Então a falta de disciplina não vai ser mais um problema para vocês. Já está solucionado. Mas o segundo ponto é, por mais que a gente tenha a intenção correta, por mais que a gente tenha a base filosófica, é muito difícil da gente continuar se a gente não tem uma comunidade, muitas outras pessoas focadas no mesmo objetivo. Muitas pessoas, a comunidade que a gente chama de Sangha, a comunidade onde muitas pessoas se reúnem com o mesmo objetivo. No caso, o objetivo principal da meditação, a liberação espiritual. Então imagina quando a gente não está só sozinho, a gente não é só um praticante solitário, porque é muito difícil a gente continuar no caminho sozinho. Mas quando existem pessoas falando sobre isso com a gente o tempo todo, onde existem compromissos que a gente faz com a nossa Sangha, com a nossa comunidade, onde a gente troca conhecimento, onde a gente troca ali entre humanos que buscam a mesma coisa, entre buscadores, a gente fica muito mais motivado, a gente fica muito mais inspirado a buscar, a continuar o caminho. Então a Sangha, ela é uma joia, inclusive, muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Inclusive, práticas de meditação que a gente faz em conjunto, ela tem um poder muito mais poderoso de influenciar, de impactar positivamente a mente. E a última é a falta de um instrutor, de um mestre dentro do caminho. Então, para que a gente também tenha um desenvolvimento espiritual
constante, é muito importante que a gente tenha ali um instrutor, alguém que já passou, pelo menos, pela fase onde a gente está. De forma que essa pessoa ela possa falar para você, você pode errar nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Presta atenção com isso e isso aqui. De forma que, como essa pessoa ela já sabe o caminho, imagina que a gente tem que chegar ali no topo de uma montanha. E essa pessoa ela já trilhou esse caminho até a montanha. Ela vai falar, em determinado momento da jornada você vai se deparar com um buraco, você vai fazer isso aqui, você vai pular dessa forma. Daí em determinado momento você vai se deparar com um bicho selvagem. Você vai utilizar desse método aqui para conseguir pacificar esse bicho selvagem. Então o instrutor ele tem essa habilidade de mostrar para vocês quais são os pontos onde você vai errar, onde você vai acertar, o que fazer quando determinado tipo de obstáculo surgir. É muito importante. E não só isso, a transmissão de consciência que a gente tem quando a gente está ali na presença de um instrutor é muito grande. De fato, a gente absorve a mente daquele instrutor. E isso é muito importante dentro do caminho. Inclusive, tem o que a gente chama dentro do hinduísmo de Shaktipat. Alguns mestres, eles têm essa habilidade em alguns momentos específicos. Isso não é uma coisa, assim, comum ou que se faz sempre. Que é basicamente um mestre apenas com um olhar. Ele consegue transmitir um estado de consciência para o discípulo, um samadhi ou algum outro tipo de estado meditativo. Isso é mais ali a nível de curiosidade de vocês. O objetivo principal do instrutor é desenvolver o aluno de forma que o aluno por si só ele possa ter aqueles estados. E então, agora que vocês têm toda essa base teórica de fato para começarem a meditar, para meditarem da forma correta, com a intenção correta, com o objetivo correto, eu vou trazer aqui para vocês uma meditação extremamente simples de vocês começarem, para vocês começarem a aplicar esses conceitos aqui que eu trouxe e que vocês podem fazer ali de uma forma muito simples. O que vocês vão fazer? Essa meditação a gente chama dentro do caminho Shindo de Tadairu. É uma meditação onde a gente deixa a mente muito aberta, muito livre. É uma meditação silenciosa. Existem muitos outros tipos de meditação. Meditação com mantras, meditações com leituras, com sutras, com textos sagrados, que precisam de uma base teórica mais profunda. Então não tem como eu ensinar tudo isso aqui para vocês. Então, por isso que eu escolhi trazer uma meditação simples, que vocês possam fazer sem tanto conhecimento prévio. O conhecimento prévio que vocês já têm aqui já vão ajudar vocês a realizar essa meditação de fato. Então, como que vocês vão realizar e praticar Tadairu? Então, primeiramente, vocês vão sentar com a coluna ereta. Vocês podem sentar numa cadeira, se vocês não conseguirem realizar essa prática numa almofada, podem sentar numa almofada também. O importante é que a sua coluna esteja ereta. Então, algumas pessoas me perguntam, posso meditar deitado? Olha, se vocês realmente têm ali um objetivo nobre de realizar a meditação, um objetivo de realmente se liberarem, de trilharem um caminho de desenvolvimento espiritual, não é muito recomendado que vocês façam de forma deitada. Até é uma falta de respeito, dependendo do contexto. Agora, se vocês estão impossibilitados de alguma forma pelo corpo, tudo bem, vocês podem fazer deitado. Agora, se vocês podem se sentar, sentem-se. Porque isso também é uma forma de respeito com esse momento, que é um momento muito sagrado. Um momento onde a gente vai, de fato, aprender aos poucos a domar a nossa mente, a domar as nossas aflições. Então, primeiro vocês vão sentar com a coluna ereta e vocês vão fechar os olhos. Essa meditação com os olhos fechados. Existem outras meditações que a gente faz com os olhos entreabertos ou até mesmo abertos. Mas essa meditação, Tadairu, vocês vão fechar os olhos. Depois de fechar os olhos, vocês vão prestar atenção à respiração, mas não de uma forma forçada, no sentido de que vocês vão observar apenas o ar saindo e entrando de uma forma muito natural e observar os pensamentos. Então, os pensamentos eles vêm e eles vão, vocês vão apenas observar. Aqui a gente está treinando Dharana. Não é um Dharana extremamente rígido, onde a gente vai ficar ali focando na respiração e só na respiração. Então, vocês vão praticar essa consciência de poder observar os pensamentos indo e vindo ali. De forma que, com o tempo, com essa acumulação dessa prática, vocês podem começar ali com 5 minutos, de 5 a 10 minutos por dia, de preferência à noite, inclusive, vocês vão começar a observar uma certa liberdade em relação aos seus próprios pensamentos. Então, vocês vão começar a ver essa consciência, que é um dos 5 aspectos da mente, de forma separada dos pensamentos. Essa consciência ainda não é a mente iluminada de fato? Não é. Mas pelo menos já começa a ter uma certa liberdade. Mas isso aqui está parecendo mindfulness. Muito parecido. A diferença é que agora vocês têm uma base. Essa base que foi este vídeo, todo esse vídeo, para vocês entenderem o objetivo da meditação de fato. Então agora, todas as vezes que vocês vão praticar Tadairu, vocês lembrem por que vocês estão fazendo. Vocês estabeleçam essa motivação de fato. Então quando você está sentando ali para fazer Tadairu, você não está mais fazendo isso para ficar mais calmo, para ficar mais de boa, menos estressado pela correria do dia a dia. Você está fazendo Tadairu porque isso é uma das formas, esse é um dos métodos que se aplica. Remover o samsara, para remover a raiz do samsara, das aflições mentais e emocionais. Então esse é um tipo de meditação iniciante, digamos assim, que você pode fazer e vai começar a treinar os seus estados de Dharana e você pode entrar em Dhyana e até mesmo em Samadhi, dependendo da sua intenção.
Agora, se você quer seguir e se aprofundar em um caminho estruturado de fato, como temos aqui dentro do Shinto, onde a gente não só faz meditações silenciosas, mas meditações ritualísticas, onde a gente estuda sutras, textos sagrados, a gente tem toda essa parte filosófica, a gente tem toda essa parte, essa base teórica de fato, e também outros tipos de meditação, outros tipos de métodos que a gente aplica, eu convido vocês a entrarem para a comunidade do Caminho Shinto, onde a gente aplica vários conceitos, a gente reúne muitos aspectos importantes para o caminho. Então a gente tem uma comunidade com muitos praticantes que estão visando esse mesmo objetivo de liberação espiritual, de desenvolvimento não só das suas próprias mentes, mas o desenvolvimento da compaixão para oferecer o melhor para o mundo também. Quando a gente muda a nossa própria mente, a gente desenvolve esse aspecto maravilhoso, esse aspecto tão sublime do caminho espiritual, que é a compaixão de fato. Vocês vão observar dentro do caminho Shinto que não é só ser bonzinho, um aspecto muito mais profundo que eu posso jamais conseguir expressar em um vídeo só como este. A gente começa de fato a contribuir de uma forma muito mais significativa, muito mais profunda para o mundo. As nossas relações começam a mudar, a forma como a gente observa o mundo, como a gente reage ao mundo também começa a mudar. Então a gente tem essa comunidade de grandes praticantes que nos inspira a trilhar, de grandes buscadores que inspira uns aos outros a treinar, a prosperar no caminho, a perseverar dentro do caminho. Outro aspecto que também a gente tem dentro do caminho Shinto é, você vai entrar com um tipo de prática, com um tipo de conhecimento. À medida que você vai progredindo na sua prática, o seu conhecimento teórico ele também vai progredindo. Porque existem determinados momentos do caminho que a gente aplica um tipo de prática, depois outro tipo de prática. E com isso também você precisa de uma base teórica, uma base filosófica diferente. Então, todo esse acompanhamento, ele é muito estratégico, digamos assim. Ele é um acompanhamento que precisa de um processo. Então não tem aqui como oferecer todos esses métodos de uma forma totalmente desordenada, até porque não haveria resultado, não haveria uma transformação profunda e gradual dessa forma. Então se vocês se identificaram com o que eu disse aqui hoje, com o que de fato foi oferecido aqui para vocês hoje, de alguma forma isso movimentou algo dentro de vocês, eu os convido a saber mais sobre a comunidade Shinto. Os links vão estar aqui na descrição. A gente tem encontros semanais ao vivo, onde a gente faz as práticas, principalmente a prática principal do caminho Shinto, onde a gente conversa, onde a gente interage, onde a gente vê as dificuldades um dos outros, a gente conta experiências, e essa união de fato é uma coisa maravilhosa. Essa presença da sangha da comunidade é maravilhoso, e é isso que a gente está formando aqui dentro do Shinto, né? Essa comunidade de muitos buscadores espirituais com esse mesmo objetivo tão profundo, que é o objetivo de todos os seres, o objetivo de toda a existência, retornar para essa verdade, retornar para essa natureza perfeita. E eu também convido vocês a seguirem a Rinkai no Instagram, no TikTok, onde todos os dias a gente tem conteúdos novos ali. Se você às vezes não consegue parar para assistir um vídeo longo como esse, vai lá, assiste os nossos cortes, sempre ali vai ter disponibilizado insights valiosos, conteúdos mais rápidos, de uma mais fácil absorção para vocês. Então eu convido também vocês a seguirem a Rinkai nas redes sociais. Então, buscadores, esse foi o vídeo guia definitivo de meditação para vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui nos comentários, eu vou responder, tanto ali na aba de comentários mesmo, como os melhores comentários, as melhores dúvidas serão transformadas em vídeos, serão transformadas em stories, que serão ali todos publicados no TikTok e no Instagram. Então fiquem de olho, pensem bem nas suas questões, as melhores dúvidas, as dúvidas mais profundas, elas vão ser todas respondidas. Então, obrigada por ter me acompanhado até aqui, e que você encontre todas as causas e condições da verdadeira felicidade, que não depende de nada externo.